Olá, lindona! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Legado Delas Cast, aqui onde nós trazemos mulheres e realçamos a história e o legado de mulheres inspiradoras. E hoje não é diferente, eu tô aqui com duas convidadas especiais pra gente falar do tema conciliando negócios e família com sabedoria. Então já fica com a gente porque eu tenho certeza que esse conteúdo será extraordinário. E para falar desse tema tão especial, eu tenho duas convidadas incríveis aqui. Ela, Mari Tondin, que é esposa, mãe, especialista em ajudar mulheres a otimizar o seu tempo dentro de casa através da alimentação. Bem-vinda, Mari. Obrigada, Grazi. É um prazer estar aqui, hoje, compartilhando um pouco do que eu sei e tenho certeza que a gente vai aprender muito juntas. Com certeza. E também ela, Pamela Matos, que é esposa, mãe, mentora financeira e diretora financeira da Fest. Seja bem-vinda, Pamela. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, eu que agradeço estar nessa mesa aqui de peso, né? Meu Deus, eu tenho certeza que a gente vai estar trocando muitas informações aqui com muita sabedoria. Muito bom. Como eu falei no início, né, esse podcast ele tem o objetivo de trazer mulheres que a gente observa, né, uma vida com história inspiradora, e foi por isso que a gente chamou vocês, porque quando a gente fala de empreender, de ter negócios, a gente sabe que nada disso vale a pena se a gente não encontra um equilíbrio, né? E quando a gente fala de equilíbrio, não é perfeição, porque senão as pessoas pensam que a gente é perfeita, e já vou ressaltar aqui que a gente não é perfeita, não. Mas a gente entende a importância do equilíbrio em todas as áreas da vida, né? E vocês são exemplos pra mim disso, né? Como eu já falei, é esposa, é mãe, é empresária, ajuda marido e dá suporte na empresa, e ainda tem filho, consegue conciliar tudo isso de uma forma equilibrada, né? Ainda tem o tempo para os outros pilares da vida que é tão importante. Então, eu queria começar, né, já falando desse tema, e a gente pode falar coisa polêmica aqui sim, a gente pode falar o que é a dúvida de muitas mulheres, como encontrar. Tem gente que fala assim, Grazi, não existe equilíbrio. Eu sei que não existe. Um equilíbrio perfeito? Não sei, se alguém tiver, me conta a receita, porque eu quero saber. Mas eu sei que quando eu entendo quem eu sou, a minha missão aqui na Terra, eu vou fazer o máximo para cumprir o meu propósito. E um dos nossos propósitos é esse, né? É gerenciar o lar, é ser mãe. Exatamente. É gerar vida, literalmente, mas também com as nossas palavras, com as nossas ações e com o nosso tempo. E eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso, né? Como a gente conseguir conciliar negócios e família com sabedoria. Então, até eu e a Pan, a gente nem sabia que ia estar aqui junto hoje, a gente é muito amigas e a gente compartilha muitas coisas de maternidade, enfim. E eu quero dizer que tudo é uma questão de provisão, da gente conseguir prever o que vai acontecer no futuro, pra gente não chegar lá, tá, e agora? O que eu vou fazer, sabe? Então, desde que o Matheus nasceu, eu me organizei, eu sempre falei pro Luan, né, meu esposo, amor, eu quero poder viver a maternidade, quero poder ficar em casa, cuidar, do Matheus, cuidar de você. Porém, eu sempre fui uma mulher muito empreendedora, assim, antes de eu ter o Matheus, eu era a milhão, ainda sou, né, até hoje, mas assim, eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser quando eu tiver um filho, né, porque eu não tinha tempo, assim, quem é empreendedor sabe, né, que a rotina, ela nos engole, quando você vê, já é 7 da noite, 8 da noite, você tá trabalhando até 11, meia-noite, enfim. E nesse meio tempo, eu tive a minha conversão, né, eu e meu esposo juntos, assim. E ali dentro da nossa conversão, eu encontrei muito propósito de Deus. E eu sempre digo que Deus, ele faz as coisas assim, perfeitas, né? Eu tinha um estúdio de beleza, eu era maquiadora. E tinha algumas pessoas que trabalhavam pra mim lá. Então a minha rotina era muito desgastante, muito pesada. E eu pensava, quando eu engravidar, o que vai acontecer? Só que eu engravidei na pandemia. Dia 20 de abril eu descobri que eu tava grávida, de 2020. Eu pensei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? E na época também a gente tinha só a empresa de filmes de casamento, então nós dois ficamos sem trabalho.
Só que Deus foi provendo, assim, a gente teve conexões, para quem não sabe, né, os nossos maridos, eles são sócios, então o Luan teve conexões na época que ali Deus foi provendo as coisas e Deus foi trabalhando o meu coração, me preparando para o que eu vivo hoje. Hoje eu entendo, na época eu não entendi, então desde a minha gravidez, descobri que estava grávida, pandemia, fechei meu ateliê, consegui desfrutar da minha gravidez, sabe? Sem aquela correria louca de trabalho. Eu tive descolamento de placenta no começo, então tive que ficar de repouso. Então tudo ali já era Deus trabalhando, sabe? O meu interior, porque eu sabia, hoje eu tenho certeza que se eu engravidasse antes da pandemia, eu teria deixado a minha família de lado, eu teria deixado o Mateus de lado, não teria cumprido o meu propósito com tanto êxito, sabe? Então ali eu deixei as coisas fluírem, tive um encontro com Deus ali na gravidez e eu entendi que às vezes a gente pensa assim, o nosso marido é o provedor dentro de casa, ou a gente provê, né, porque nós trabalhamos com os maridos hoje, mas ali eu entendi que não era o Luan, ou não era eu que provia o dinheiro para dentro de casa, e sim Deus, a gente só geria ele, né? Não sei se é assim que se fala. Mas a gente só administrava o dinheiro que ele nos dava. E ali as coisas foram acontecendo, o Mateus nasceu e eu, né, em casa, feliz porque podia estar ali. Só que quando ele nasceu, no final de 2020, o mercado voltou. Só que eu já não sentia mais no coração de ficar 12, 13 horas num sábado maquiando, sabe? Ficar fora o dia todo. Eu não queria aquilo, mas eu também não queria deixar a minha profissão de lado. E ali eu pedi uma direção de Deus, assim, a gente tem mentores espirituais, eu e meu esposo, isso é muito importante, né, a gente tem mentores que já construíram algo, né, não vai pedir conselho pra quem nunca construiu nada na vida. Sim. E ali a gente teve esse conselho deles de eu ajudar o meu marido, porque, tipo assim, ó, como é que eu vou explicar? Quando o seu marido tem um potencial muito grande, a gente pode ser auxiliadora dele. Porque, o que vai acontecer? O meu estúdio, ele faturava um valor muito considerável, assim, eu sempre colaborei, né, com as contas de casa, eu não era aquela esposa que trabalhava só pra comprar minhas coisinhas, não, tudo que a gente conquistou era eu e o Luan, sabe? Mas ali eu entendi que eu precisava guardar um talento meu pra conseguir potencializar o do meu esposo, sabe? Então, ali eu decidi parar os meus atendimentos, fechar minha agenda, vender as coisas no meu ateliê para auxiliar o meu marido nas empresas que ele estava começando. Uma delas é a produtora que ele tem sociedade com o Jean, esposo da Pamela. E daí eu comecei, meu Deus, mas eu tenho que ser muito organizada, né? Pra tudo isso. E daí eu tinha o meu bebê, não vou negar que eu sempre tive a ajuda de uma pessoa muito especial, meio período, então sempre ficava em casa meio período com ele, até hoje, né? E o outro meio período eu trabalhava. Eu tô falando assim, não sei se pode, você quer fazer mais perguntas? A gente tá gostando. Daqui a pouco eu já faço mais perguntas. Tá, então tá. Que foi? Engatou aí? Engatou. Eu não vou tirar essa empolgação tua. Então ali a gente viu que eu precisava ser muito organizada, né? E a questão da alimentação, aonde que entra, Mari? Tipo assim, eu sempre me organizei com a alimentação, eu sempre gostei de comer saudável, sabe? Eu sempre fui rata de academia antes de ter o Mateus e... Pra puxar um pouco meu marido, né? Já que ele não é, alguém tinha que ter esse equilíbrio. Então, quando o Mateus nasceu, assim, meu Deus, mais uma coisa pra mim me organizar. Eu deixava as marmitinhas todas congeladas, ficava em casa com ele de manhã e de tarde cuidava das coisas da nossa empresa, né? Do financeiro e comercial. E ali, mas assim, eu tô falando assim, rindo agora, mas foi um processo muito difícil deixar... sabe, a minha profissão, que eu batalhei tanto, o meu ateliê, que eu sonhei, enfim, pra viver algo novo. Mas é aquilo que a gente tem que ser obediente à voz de Deus, né? Eu pedi direção, sabe? Eu fui até os meus pastores, os meus mentores espirituais, eles me deram a direção, eu tinha que obedecer, né? E quando aconteceu, quando eu passei esse processo, né, de obediência, no começo foi dolorido, mas ali eu entendi o trabalhar de Deus, porque eu deixei algo muito pequeno para viver algo muito maior, que eu já achava que era grande, sabe? Eu já achava que era muito grandioso o que eu ganhava, o que eu fazia, e ali não, eu vi que Deus tinha algo muito, muito maior para mim. Então, eu fiquei ali 1 ano trabalhando no financeiro da empresa e comercial, e
gosto muito de fazer, ajudo até hoje, faço isso até hoje, mas nesse processo eu sempre pedi pra Deus algo assim, Deus, eu quero ser relevante pra minha geração, eu não quero ficar escondida numa caverna, sabe? Porque eu sempre tive isso no meu coração de ajudar outras pessoas, e eu sempre fui bem comunicativa, assim, gostava de postar no Instagram, tipo assim, qualquer assunto que eu gostava, eu postava. E daí... teve uma... Como é que eu vou explicar? Não é campanha de oração. Lá na igreja, que a gente... Na nossa comunidade, a gente tem... Todo final de ano tem o Profetize, que a gente chama. E daí ali eu pedi uma direção pra Deus. Eu assim, Deus, tu me dá porque eu quero algo novo. Eu preciso de algo novo pra esse tempo que a gente vai viver. Já trabalhando com meu marido, já... Tipo assim, já não era mais sobre dinheiro, e sim sobre realmente mudar a vida de pessoas, né? E ali Deus, no outro dia, assim, ó, eu orei num dia, teve o Profetize, que foi na quinta, na sexta-feira apareceu um curso de organização de comida. Porque o meu grande o meu grande problema era o quê? Eu não sabia armazenar a comida. Eu pensava que a comida ficava um dia fora. Tipo assim, do congelador eu já tinha que jogar fora. E não, a gente vem com essa crença limitante, né? As nossas mães, não sei de vocês, a minha era comida na hora, e tipo, no outro dia já era comida requentada, já não prestava. Mas por quê? Porque elas iam lá, por exemplo, faziam uma galinha ensopada. Daí elas iam lá, faziam aquele panelão. Daí, o que acontecia? De noite, elas esquentavam tudo aquilo pra comer. No outro dia, realmente já era uma comida Eu requentada. vivenciei isso, era pra semana inteira, desse jeito. Exatamente. Panelão, requentando. Aham. Então, o que acontece com o alimento quando você vai requentando? Ele vai ficando velho. Uhum. E daí, nesse curso que eu me aperfeiçoei, eu assim, não, Deus, eu pedi, assim, e ele me entregou assim, ó, exatamente, porque eu achei que o que eu queria entregar pras pessoas era algo que não existia, sabe? E ali Deus me entregou. Eu disse, não pode ser. Eu ainda demorei uns dias pra comprar o curso. Primeiro eu consumi o conteúdo da pessoa e depois eu comprei. E eu vi assim que o meu erro realmente era esse. Então você tem que o quê? Você vai preparar a sua alimentação. O que eu sempre digo pras pessoas, assim, pras mulheres, né? Peraí. Uma dica aí, ó, já pra começar a organização, vai dar né? Anota aí. Porque é pra realmente conseguir conciliar. Eu sempre digo que a organização na casa começa na cozinha primeiro. Eu sei que começa, tipo assim, o financeiro é o administrativo, a gente né? vai falar disso. Mas o organizacional da casa, ele começa na cozinha. Porque se a cozinha está organizada, todo o resto vai fluir, sabe? E assim, ó, E a gente não passa fome e não come errado. Exatamente. Daí. Você pode falar assim pra mim, Grazi. Quando tu faz dieta, quando tu come bem, a tua família inteira não come também? Come. E quando a gente come porcaria, todo mundo come, gente, porque a gente é o nosso pilar da nossa casa, a gente é o termômetro. Se a gente tá bem, pode ver aquele dia assim, ó, que a gente acorda, né, de TPM querendo matar todo mundo acorda estressado. Se a gente, né, acorda estressada, mas se a gente acorda bem, bota um cafezinho na mesa, né, bota uma musiquinha ali na Alexa pra tocar, todo mundo já, ai, que delícia, que coisa boa. Então, eu sempre digo assim, ó, a primeira coisa que eu vou organizar na minha casa na segunda-feira é a cozinha. Se você trabalha, né, o dia todo, como a gente sabe que muitas mulheres trabalham o dia todo, não tem essa possibilidade de ficar meio período em casa, faça no sábado, faça no domingo, sabe? No domingo. No domingo à noite, né? Domingo à De noite, manhã. chama o marido, chama os filhos, né? Se os filhos já são grandes como os teus, todo mundo come, então todo mundo vai ajudar. Eu sempre digo que filho não é enfeite, né? O meu tem 2 anos, mas ele já ajuda. Gostei. Ó, filho não é enfeite. Filho não é Muito bom. enfeite. Então, ali eu comecei a organizar, sabe? E eu comecei a perceber que várias outras coisas fluíam, porque daí eu gosto da segunda, né? Porque como o nosso sábado lá em casa também, como a gente tem a empresa de casamentos, é muito corrido, no domingo é o dia que a gente fica off. Então, na segunda é o dia que eu tiro pra organizar. Então, eu cozinho apenas em 2 horas. E depois, o resto da semana, eu não sujo fogão. Em 2 horas, tu cozinha tudo? Hoje eu consigo fazer em 2 horas. Quando eu comecei, eu não Onde é que conseguia. tá o link pra gente comprar isso? Em breve vai tá aí o link pra vocês. Mas a questão é o quê? A gente, primeiro de tudo, né? Vocês vão sentar em família e vão dizer assim, ó. Como é que é o nome dos teus meninos, Grazi? André e Isaac. André e Isaac. O que vocês gostam de comer? E pro Douglas também, né? Teu marido. O que vocês gostam de comer? Daí tu vai anotar, vai fazer o cardápio.
E o que tu gosta também, óbvio, né? Então eu sempre faço isso na semana, no domingo. Ó, Luan, o que tu quer comer? O Mateu ainda, né? Não tem muito poder de escolha. Mas eu pergunto, eu sei o que ele gosta, né? Então, assim, até pra gente ter ideias, porque a gente às vezes não sabe o que vai cozinhar. E é um saco, né? Ficar pensando, ai, o que eu vou fazer essa semana? Então ali eu escrevo, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Daí, o Luan, ele ama macarrão com carne moída. Tipo, uma coisa super simples, gente. Então, sempre tem macarrão com carne moída. Eu amo frango assado. O Luan já não gosta tanto, mas assim, sempre tem no cardápio. O Mateu ama tilápia. Então, é uma coisa que sempre tem. Então, você vai escrever o seu cardápio pra semana. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer o que eu chamo de... É igual quando você trabalha numa empresa que você vai ver o estoque. Eu esqueci o nome agora. Almoxarifado? Tipo almoxarifado. Você vai ver o que você tem em estoque e o que você precisa comprar. Porque, outra dica. Se você chega no mercado igual uma barata tonta, tem duas coisas. Você vai... Eu sou assim, eu compro tudo que não Compra precisa. tudo que não Também, a minha precisa. dificuldade é você saber o que eu vou fazer. Porque você vai sem lista e daí não é assim, ó. Daí tu gasta muito mais do que tu pretendia gastar. Olha, só mais uma dica financeira aí, ó. Financeira. Viu? Já economiza. E essa questão de fazer a comida pra semana, a gente economiza também, porque vai menos comida fora, Com certeza. né? E, tipo... Menos tempo, menos dinheiro, porque a gente daí não vai tantas vezes ao mercado, né? Porque eu, tipo assim, ó, teve um período da minha vida que eu não fazia, né, isso. Gente, eu tava todo dia no mercado. Eu adoro no mercado. E eu gastava, assim, um absurdo. E padaria, e lanche de noite. Sim, os lanches, iFood, motinho, business nova de casa. É muito mais fácil, né? Mas assim, quando a gente tem uma comidinha gostosa, tem gente que fala assim pra mim, Mari, mas eu não gosto de marmita. Então eu digo, não, desculpa, vocês não gostam de marmita porque a sua comida é ruim. Porque se você fizer uma comida boa... Se você fizer uma comida com amor, com carinho, gostosa, com tempero, deixar a preguiça de lado, ela não vai ficar ruim, sabe? Mari, deixa eu só fazer um complemento aqui. Tudo isso que tu trouxe é muito importante, né? E eu achei muito legal a tua história, porque é muito parecida com a minha. Sabe que quando eu fui no Profetize também, pra quem não sabe, a gente participa da mesma comunidade. E tava o pastor Carlos Damasceno, e foi bem na época que eu também transicionei do mercado de eventos. E no Profetize, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só tava obedecendo, porque eu sabia que eu não tinha que mais trabalhar no eventos. E eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fui e tal, e eu só sabia que o outro ano ia ser top. E aí eu comprei um livro do Carlos Damasceno e pedi um autógrafo. E ele botou assim, ó, o próximo a ter sucesso é você. Beleza, eu esqueci, eu guardei o livro, eu li algumas páginas e eu esqueci. No outro ano, ele foi de novo. E eu fui. Só que no outro ano eu pensei, eu vou olhar o que ele escreveu no livro pra mim. Porque eu lembrei que ele tinha escrevido algo, só que eu não lembrava o que era. Nesse ano eu já tinha lançado 3 livros. Eu já tava com a editora, a gente já tava com quase 200 mulheres, que foi agora esse final de ano, né? Quase 200 mulheres no ecossistema. E eu olhei, ele escreveu isso pra mim, entende? Então assim, achei muito legal. A tua história é muito parecida, porque... O meu caso foi de obediência também, né? E que no começo parecia muito louco. Tipo assim, tu vai fazer algo que tu nem sabe se vai dar certo. E obedecer é difícil, né? Muito difícil. E assim, aí hoje tu tá fazendo algo que realmente ajuda outras mulheres a voltar pra essência. A gente fala muito disso aqui. E uma coisa que tu falou bem interessante, que é quando tu teve o teu encontro com Deus. Porque isso muda muito a nossa vida, né? Porque quando a gente volta para a essência, não tem como a gente voltar para a essência sem se conectar com Deus. E quando a gente entende nosso principal propósito em Deus, aí não tem como a gente não querer transbordar na vida das pessoas que estão à nossa volta. Muito legal. Pan, desculpa, eu te cortei. Vamos lá continuar. Não, mas é lindo de ver, assim, essa obediência, porque eu sempre acreditei que se a gente não tem um sucesso no nosso lar, a gente não tem sucesso em mais nada. Não adianta a gente ganhar o mundo, a gente ser a expert lá fora, se a nossa casa não tá bem, se os nossos filhos não estão bem, se o nosso marido não está bem. A Mari já deixou muito claro aqui que a gente é o pilar da nossa casa. Sim. A mulher, ela tem essa sensibilidade. E isso já vem lá na Bíblia mesmo, lá em Provérbios 31, ela fala exatamente isso, né? Que a gente tem todos os afazeres, que ela, normal, ela pode, ela deve fazer isso, né, de trabalhar fora, enfim, mas a responsabilidade dela maior é a sua casa, é o seu lar. Então, na minha vida, eu levo isso e a gente, né, a gente é tudo da mesma comunidade, então a gente sabe dessa importância do lar ter, o primeiro lugar, o lar ter um sucesso.
Depois é o resto. Eu trato hoje na minha vida assim como o resto. Eu desejo, enfim, ter sucesso financeiro, sucesso profissional. E, inclusive, eu abri mão de algumas coisas agora, nesse momento, porque a minha bebê também tem 1 ano e meio. Só que, de novo, vem a questão da obediência. Eu preferi 1000 vezes cuidar da minha família e abrir mão de alguns projetos da minha vida mesmo, porque Deus falou assim, ó, tu precisa fazer isso agora para poder cuidar, porque essa fase não vai mais passar, não vai voltar nunca mais. E ela vai passar tão rápido. Então, assim, primeiro vai lá, cuida da sua família e depois você pode voltar, acho que não tem problema. E a gente conseguiu conciliar hoje isso, né? Eu consigo trabalhar no meio período na nossa empresa, nos nossos projetos, na nossa comunidade, a gente ainda tem uma força dentro da nossa comunidade, a gente dá um jeito de trabalhar dentro do nosso tempo, de servir as pessoas. Então, é algo que a gente também carrega, né? Então, é questão de adaptação do tempo, né? Mas a gente já entendeu qual é o nosso legado, né? Como mulher, como mãe, como esposa, em primeiro lugar. E depois, sim, servir o mercado financeiro, servir o mercado profissional, enfim, né? E sabe que eu sempre penso assim, ó... vai passar 20 anos, né? O que é 2, 3, 4 anos? Que seja 5, que a gente fique esse período, né, cuidando dos nossos, porque a gente tá vendo aí uma geração doente, né, que, enfim, psicólogos, psiquiatras, porque não tiveram pais presentes dentro de casa. Isso é cientificamente comprovado, que adultos bem-sucedidos foram crianças que foram amadas, que foram cuidadas, e eu tenho, assim, temor, sabe, porque... na Bíblia diz que os filhos, eles são presentes que o Senhor nos deu. E um dia ele vai nos cobrar. E eu penso assim, o que a gente tem feito com o que Deus tem dado pra gente, sabe? Com a educação dos nossos filhos. Então, eu também acredito que agora que eles são assim pequenininhos, é muito mais fácil fundamentar, né, uma base sólida de princípios cristãos do que eu deixar passar talvez 10 anos e quando ele estiver ali na pré-adolescência, tipo assim, eu vou deixar o dia inteiro na escola, o dia inteiro com alguém que eu não conheço, que não tem princípios, e daqui a um tempo eu passar o dobro de trabalho, sabe? Então, é o nosso primeiro ministério, a família, né? Eu me dividi muito, eu tive muita crise, porque eu queria trabalhar, queria ser produtiva, mas ao mesmo tempo Deus me chamava pra dentro de casa, sabe? E quando a gente entende o poder que a gente tem, porque assim, ó, a gente estruturando a nossa família, sabe? Ela vai mudar uma geração. Através do Mateus, através da Luísa, eles vão mudar uma geração, sabe? Se eles forem bem fundamentados. E até falei nos meus stories ontem isso, que... mas vocês vão criar eles numa bolha cristã? Não, a gente vai criar eles com princípios do que é certo e o que é errado segundo a Bíblia. E quando eles forem pra rua, pro mercado de trabalho, e que alguém oferecer alguma coisa ilícita pra eles, eles vão entender o que é certo e o que é errado, sabe? Eles vão entender porque eles têm exemplo dentro de casa. Eu sempre digo assim, pro Luan, a gente não pode ser pais ausentes. E assim, mulher... que tá ouvindo a gente, se você precisa trabalhar o dia todo, sabe? Que a gente sabe, né, que tem muitas mulheres que são mães solteiras, que ficaram viúvas, enfim, que tem que trabalhar, ou que a renda dos dois tem que, né, é uma renda que precisa. Fique tranquila, porque Deus está cuidando do seu filho. Ore pelo seu filho quando você deixa ele na escola, quando você deixa ele com a cuidadora, porque Deus está cuidando. Declare sobre a vida dele, né? E quando você chega em casa de noite, não vai correndo fazer janta e fazer tudo que tem pra fazer da casa, sabe? Se organize na comida, né? Porque você vai chegar, você vai vendendo meu peixe, mas é verdade isso, gente. Mas otimiza o tempo, né? Tipo assim, que você tem aquele tempo à noite com o seu filho. Se você ensinar pra ele, se você amar ele, se ele se sentir cuidado, você também vai conseguir criar essa base sólida e fundamentada na vida dele, sabe? Em base de princípios cristãos. Você falou algo bem importante, porque assim, a gente... Não sei se vocês são assim, né? Mas eu sou um pouquinho. Eu tenho minha neura da limpeza e da organização. Acho que toda mãe, né? E aí, às vezes, a gente chega em casa e vai logo querer faxinar tudo. Só que, se eu tiver que escolher, né? Como eu tenho uma empresa, eu tenho que trabalhar. Se eu tiver que escolher entre faxinar e cuidar dos meus filhos, eu delego faxinar. Com certeza. E fico com eles um tempo. Então, e tem pessoas, e eu falo isso porque eu não tive, Mari, sabe, essa estrutura quando os meus filhos eram bebês. Eu não tinha
né, esse Sim. conhecimento. Na verdade, eu tinha um pouco de conhecimento, mas eu ainda não tinha essa sabedoria para lidar, Aham. né, e conciliar tudo. Então, eu comecei a trabalhar quando... Todos os dois, errei do mesmo jeito. Eles tinham 1 mês e eu tava trabalhando com eles Aham. no colo, assim, desse jeito. Mas, assim, não era nem porque eu precisava. É porque eu tenho isso, esse negócio de empreender e tal. Mas hoje eu ainda tenho. Só que hoje eu entendo que eu posso fazer algo, mas eu não preciso deixar de lado aquilo que é mais importante. Uhum. São questões de prioridades, né? Então, eu não tive essa estrutura. E aí eu chegava em casa, no pouquinho tempo que eu tinha, que era pra mim ficar com eles, eu ia limpar tudo e ainda ficava brigando porque eles estavam sujando. Então, foi algo que eu errei muito. Mas algo que tu falou, eu achei muito interessante. Que tu falou assim, não se preocupa, porque se tu tá nessa fase, Deus vai cuidar. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, assim, eu sinto, hoje eu vendo os meus filhos, né, eu digo, poxa, Deus cuidou. Sim, Grazi, assim, é uma coisa muito importante também. Teve mães como você que já passaram e eles são grandes. Mas, gente, eu digo, né, pra Pan que agora o Matheus, que ele tá entendendo, ele, tipo assim, de um bebê ele virou uma companhia, sabe? Tipo, Um hominho, né? Um adolescente. Então, assim, ó, eles são a tua companhia. Então, tem ainda, tipo assim, ainda dá tempo, sabe? De tempo de qualidade com eles, de tomar um cafezinho, de criar um hábito, sabe? Lá em casa, a gente tem um negócio do cafezinho. Eu e o Luan tem algo com cafezinho. A gente ama tomar cafezinho. E eu passei já isso pro Matheus. Eu sempre digo assim, filho, vamos lá tomar um cafezinho? Daí é algo que ele tem, sabe? A gente vai em alguma padaria, ou em casa mesmo, eu preparo a mesa e a gente senta e toma um cafezinho juntos, assim, ó, sem celular, sem TV, pra gente ter um tempo juntos, sabe? E não importa se o teu filho tem 2 anos, ou tem 12, ou tem 20, o que importa é que ele ainda está aqui pra gente aproveitar ele, sabe? Sempre a gente tem um tempo e uma oportunidade pra mudar, né? Exatamente. Eu errei até aqui, quer dizer que agora não dá mais tempo? Claro que não, a gente tem que... Por isso que eu falo muito de mentalidade, a gente tem que estar sempre aberto a transformar a nossa mente. Exatamente. E, até aqui eu errei, mas e aí? O que eu vou fazer daqui pra frente? Né? As nossas decisões precisam ser pautadas na vida que a gente quer viver. Exatamente. Não continuar no erro, né? Não continuar no erro. Mas, agora vamos trazer umas dicas práticas, né? Eu queria que a Pam falasse um pouquinho também, né, da parte dela, na questão da organização financeira. Eu vejo, gente, organização algo tão essencial. Hoje eu vejo isso, porque eu não sou uma pessoa muito organizada, não. Tô falando disso, eu não sou. Mas eu procuro ser, eu tento ser, eu me esforço pra ser, mas de natureza eu não sou, não. Eu tento. Mas isso é tão importante, porque se as coisas estão no lugar, até quando tu chega em casa, se a casa tá as coisas no lugar, tu não vai sair que nem uma louca saindo querendo limpar tudo. Tu vai chegar até as coisas vão ter mais paz, né? Dá uma paz, né? Chegar e ver a casa toda organizada. Maravilhoso. Lindo, né? O cheiroso. Quer ver chegar e ter uma comidinha na geladeira, Nossa, saudável, gostosa. Que às vezes bate a preguiça até de pedir no iFood. E vocês falaram algo bem interessante antes, que eu queria que a Pam comentasse, que é sobre se preparar, né? Quem já tem um bebê, né, não pôde se preparar, tudo bem, mas quem ainda está planejando, né, sobre se preparar para poder ter esse tempo em casa, eu acho que é bem interessante tanto se preparar financeiramente, porque a gente sabe que filho é um investimento, a gente tem que fazer investimento neles também, né? E o nosso tempo é um investimento, né? Então, como que é essa organização? Como que tem que funcionar primeiramente, né? Pra organizar tudo isso e conseguir conciliar com sabedoria, negócios e família. Legal, Graça. É porque, assim, até quando a gente fala de finanças, né? De organizar as finanças, a gente pode até pegar um pouco em relação à organização da casa, né? A gente tem que pegar todos os pilares dentro da casa, pegar por setores dentro da casa e começar a colocar isso no papel mesmo, né? Tipo assim, como que tá a minha vida financeira hoje? O que eu posso melhorar? Sempre dá para melhorar. Quando a gente fala de planejamento, né? Há um tempo atrás, eu sempre fui muito de colocar no papel e ver assim, como que está a minha situação hoje, e eu pretendo daqui a um certo tempo ter filhos. E eu lembro que antes de eu ter filhos, todo mundo falava assim, não, filho custa caro, é um investimento, precisa ter dinheiro. Mas algumas pessoas vinham e falavam, não é bem assim, Pan, não vai precisar tanto dinheiro assim, né? Que algumas estatísticas ainda diziam que era R$1 milhão para ter um filho até os 18 anos. Meu Deus, eu falei, meu Deus do céu. Tenho 2, então 2 milhões, né? E eu ficava essas assim, pessoas, às vezes, tipo assim, não tem filho e não tem 1 milhão, né? Bem isso. Olha só, é bem isso, é bem esse cálculo mesmo. Mas como eu não estava vivenciando isso, eu não tinha uma opinião.
Eu sabia que eu precisava me organizar financeiramente, porque a partir do momento que a gente abre mão do nosso tempo, hoje tempo é dinheiro. Então, se eu estava trabalhando 12 horas por dia, eu estava ganhando por 12 horas. E o nosso planejamento foi, a gente quer com certa idade ter um filho. Beleza, eu vou parar de trabalhar um pouco. Isso não foi uma negociação minha e do meu marido. Meu marido veio impor isso na minha vida. Não, foi uma conversa que eu e ele a gente teve, porque a gente entendeu qual era a nossa prioridade na nossa vida. Claro, perante isso também a Bíblia, então a gente já tinha entendido isso muito bem. E ele mesmo me incentivou. Não, realmente tu quer parar de trabalhar em algumas áreas da tua vida? Assim, não, eu quero, eu não vou aguentar. Eu já me entendo que eu não ia aguentar trabalhar o dia inteiro. Enfim, tava trabalhando por essa forma mesmo, de conseguir diminuir a minha carga horária, né? E automaticamente ia diminuir a minha renda. Então, o que a gente fez? Pô, a gente tem que ter um planejamento para quando chegar, porque vai chegar. Sabe qual é o problema? Que as pessoas acham que o amanhã não chega. Eu não vou comprar, eu não vou economizar porque eu não sei o dia de amanhã. As pessoas falam exatamente isso. Eu não vou comprar isso porque, enfim, eu acho que eu não vou conseguir pagar. Mas você fez os seus planos? Você sentou, colocou na ponta do lápis realmente, tipo, pegar a calculadora mesmo e calcular? Às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida tão rápido que às vezes a gente não senta e não calcula. E foi o que a gente fez. Então, na época ali a gente, não, beleza, vamos fazer dessa maneira que acredito que vai dar certo. Vou deixar de ganhar dinheiro para algum lado? Vou, mas beleza. Então vamos trabalhar o máximo que a gente conseguir agora. Realmente guardar dinheiro, né? Vamos abrir mão de algumas coisas, às vezes de trocar de carro, de viajar, de comprar coisa. Não, Pam, mas eu não tinha essa condição nem de fazer isso, Pam. Que às vezes as pessoas não têm condição financeira mesmo, né? Mas tem alguma coisa de errado. Eu já atendi pessoas que, gente, de várias rendas. E às vezes a pessoa que tem mais dinheiro, você acha que não, aquela pessoa não tem problema financeiro. A que mais tem. Porque a organização financeira não é o quanto que você ganha, mas como você está gastando o seu dinheiro hoje. De que forma? A partir do momento que você gasta com, sei lá, com roupa, alguma coisa, aquilo ali é a prioridade na tua vida. E às vezes você não sabe disso. Quando a gente bota na ponta do lápis, a gente vê, meu Deus, eu gasto tudo isso com isso aqui. Várias vezes eu atendi pessoas que gastam demais com lazer e nem sabia. Por quê? Porque não tinha uma alimentação saudável, né? Gasta demais com iFood. Que não sabia fazer as suas marmitas de forma essencial para sua família. Então, tipo assim, ali já tem uma outra forma de você poder economizar. Então, realmente, o planejamento, e às vezes a pessoa, não, Pam, mas hoje eu já tenho o meu bebê. Cara, nunca tá tarde pra começar. Depois tem que ir faculdade, depois tem não sei o quê. Escolinha, Gente, tudo, né? é muita coisa. Porque o dinheiro, cara, é todos os dias. O dinheiro a gente trabalha com ele todos os dias. E quando é adolescente, tá todo dia pedindo dinheiro. Daí, olha só, vem essa situação depois, tá no colégio, enfim, depois vem a faculdade. Claro, depois a faculdade se vira, né? Mas vai precisar de dinheiro, vai precisar. Então, tipo assim, realmente, eu até falo isso para os pais, né? Eu não gosto de falar sobre finanças, Pam. Eu não acredito nisso. Vamos deixar a vida me levar, né? Eu vou dizer, você tem grande responsabilidade como mãe e como pai de aprender finanças. Eu não gosto, o problema é seu, mas o seu filho não pode arcar com aquilo que você não faz hoje. A organização financeira, você precisa explicar isso para ele. Por mais que a escola, né, a grade curricular hoje tem finanças, mas as finanças é no dia a dia. Né? Então, tipo assim, você tem que ensinar o seu filho. E não importa até a idade, já começa o quanto antes, porque ele já vai entender que precisa sim de dinheiro e que dinheiro não cai da árvore, né? Você tem que ensinar ele com os objetivos, porque senão vai ser mais um adulto que não vai entender sobre finanças. Então, tipo assim, eu não entendo sobre finanças hoje, mas o meu filho não vai passar por aquilo que eu não desejo na vida dele. Nem tudo é só sobre o que a gente gosta, né? Às vezes, é que nem eu falei, eu não sou uma fã que tem gente que gosta de planilha, tu Sim, gosta? eu gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu já não gosto. Mas eu algumas coisas eu preciso fazer, outras eu delego, porque, né? Mas a gente é adulto, não sou né? obrigada pra fazer tudo. Mas algumas coisas eu entendo. Poxa, eu preciso me organizar em algumas coisas, porque senão eu não vou dar conta. Exato. E aí a gente sabe, poxa, não é porque eu não gosto que simplesmente eu não vou fazer. É a vida de adulto, né? Ponto, não gosto de fazer academia. Mas a gente tem que fazer. Saúde. Obrigada a cuidar da Não quero saúde. comer saudável. Só gosto de chocolate. E assim, Grazi, quando a gente entende, né? Eu acho que são dois pilares bem importantes, assim, que quando eu fiz a mentoria com a Pam, eu sempre fui, assim, organizada, mas não de planilha, sabe? Sempre fui bem econômica, mas quando faz o quê? Uns 3 anos? 4? Por aí, né? 3, eu acho.
que a gente sentou e a gente botou tudo em planilha. Faz 3 anos que, tipo assim, ó, eu sei lá em casa quantos que a gente gasta de mercado, quantos que a gente gasta de delivery, quantos que a gente gasta de gasolina, sabe? E eu tenho noção disso porque eu nunca vou esquecer, assim, ó, quando a gente sentou, a Pan assim, Mari, qual o teu sonho? Sabe? Porque a partir dos nossos sonhos, a gente tem que planejar nossa vida financeira. E tudo é possível a partir de uma organização, sabe? E daí, uma coisa puxa a outra, né? Eu fiz a mentoria com a Pan e por um tempo, como eu falei, eu parei de fazer comida. Eu sempre fiz, daí ganhei o Mateu. Daí, tipo assim, fiz mais um tempo, depois eu tava cansada e eu parei de amamentar ele. E daí era assim, ó, delivery, iFood, vamos comer fora hoje. Tem que voltar. E eu sabia o caminho pra voltar, né? Porque eu já tinha percorrido ele. Então, a organização ali, tipo assim, ó, se eu não tivesse uma planilha financeira certinha, organizada, eu não teria visto tanta diferença, não só no nosso bolso, sabe? Na organização da comida também, porque hoje a gente gasta metade do valor do que a gente gastava antes comendo fora todo dia. E toda inflamada, sabe? Eu sou intolerante à lactose, não tenho vesícula, não posso comer qualquer coisa, tipo fritura. Então, eu tava sempre assim, ó, com dor de cabeça. Não é só sobre um corpo bonito, Sim. sabe? Sobre a gente se cuidar. E sim sobre o nosso rendimento. A gente quer estar bem. É comprovado cientificamente que o açúcar, ele é maléfico pra nossa saúde, que ele faz mal pras nossas crianças, sabe? Então, pô, como é que a gente vai empanturrar as crianças de doce, de açúcar e de pão, sabe? Então, aí a gente tem que ter o equilíbrio. E uma coisa puxa a outra, sabe? A organização financeira puxa essa organização para esse lado. E se você vai ter mais tempo livre, sabe? Você vai ter mais dinheiro para viajar, porque daí você não gasta tanto com delivery, sabe? Para passear, para ter tempo de qualidade com a sua família. Eu sempre digo que uma coisa vai puxar a outra. E se tu tá mais saudável, né? Se tu tem mais energia, automaticamente não vai chegar em casa quebrado e não ter tempo pros filhos, porque às vezes não é nem falta de tempo, é falta de energia, porque o meu trabalho já sugou tudo, agora eu cheguei em casa esgotada, e essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês, né? Eu ouço muito, poxa, meu trabalho me estressa muito, tudo que eu passo fora de casa me traz uma carga muito grande, e aí quando eu chego em casa eu não consigo ser a minha melhor versão. Eu entrego, ou em outras palavras, o pior. O resto, né? O resto. Como que vocês lidam com isso, assim, pra conseguir? Porque a gente sabe que, independente do trabalho que a gente tem, em algum momento a gente vai ter um estresse, alguma pressão, alguma carga ali, né? Qual é o conselho que vocês dão pra quem tá em casa? De, como que eu vou fazer pra conseguir, né, conciliar isso, pra que eu não entregue o pior pras pessoas que são mais importantes pra mim? Pode falar, não, primeiro. Pode falar. Não, inclusive, eu trabalho junto com o meu marido, né? O Jean Barreto, né? E a Mari depois também vai falar que ela trabalha também com o marido dela. Então, a gente tem mais essa função ainda, né? De separar isso na hora que nós chegamos em casa e a gente tem que dedicar o nosso tempo à nossa filha. Então, não foi fácil. E, na verdade, até hoje, tipo assim, algumas coisas a gente não consegue separar, ou às vezes eu não chego em casa cansada ou estressada. Tem dias que acontece isso mesmo. Sim. Só que o que a gente tem que entender? O que é mais importante hoje para nós? Né? Aquele momento que a gente tá ali, a gente realmente deixa o celular de lado. Às vezes até algumas pessoas falam, nossa, Pana, tu demora tanto para responder o WhatsApp. E eu aprendi que a minha urgência naquele momento é a minha família. Não é a pessoa que mandou um WhatsApp, né? Ela não tá morrendo. Se ela estiver morrendo, ela me liga. Pronto, né? Se acontecer alguma tragédia. Mas ela pode aguardar, ela pode esperar. E isso aqui é muito refém da gente. Aqui a gente, tipo, às vezes deixa de estar com os nossos filhos pra estar aqui. Então foi uma coisa que eu aprendi. Tipo, quando a gente chega em casa, a gente tenta desligar o máximo que a gente consegue. Várias vezes a gente já teve conversas realmente da empresa dentro de casa. Eu, pelo menos, não consigo. Eu acredito até que é meio que impossível tu conseguir separar 100%, né? Principalmente eu que trabalho junto com meu marido. Não consigo conciliar, separar isso, sabe? Mas a gente entendeu que quando a gente está com a Luísa, é aquele momento que a gente tá. E de separar mesmo um horário pra ela. Se a gente chegou às 6 da tarde, nós vamos ficar 1 hora aqui com ela, porque depois a gente tem os afazeres, enfim, crossfit, né, que a gente faz, enfim, os afazeres da igreja, a gente tem uma agenda pra isso, justamente porque
Se a gente não tivesse essa organização, dessa agenda, a gente não ia conseguir dar conta daquilo que a gente também precisa fazer fora, né? Mas aquele tempo que eu estou com a Luísa, que é 1 hora, é 1 hora só dela, sabe? Então, tipo, na hora que a gente for fazer ela dormir, é só com ela. Porque às vezes as pessoas querem ficar, não, vou ficar a noite inteira aqui com ela. Mas tá com o celular na mão, sabe? Ou Então, bota um desenho pro filho assistir. Então, sabe, isso não é estar com a pessoa. E mesmo aqui, quando a gente, por exemplo, eu e a Mari, a gente vai sair pra tomar um café, não adianta eu lá 1 hora com a Mari mexendo no celular. Sabe? Não é a mesma coisa que nada. Então, eu estou com a Mari, eu preciso olhar pra Mari. Eu preciso entrar no olho dela e ficar conversando com ela, sabe? E desligar do mundo lá fora. Tá? Ter esse momento de qualidade com a pessoa é realmente, assim, desligar. E nem que seja por 1 hora. Estipular um tempo, sabe? Ter presença, né, de verdade. Eu costumo dizer, Grazi, desculpa te interromper, que rotina é coisa de Deus, né? E que se a gente não fizer a nossa agenda, alguém vai fazer. Sabe? Sim. Se a gente não botar prioridades, assim, ó, gente, lá em casa a gente usa o Google Agenda da empresa, da Fest, a minha pessoal e a pessoal do Lan. Tipo, a gente compartilha, não sei se você usa, mas aí pra quem tá ouvindo, gente, é vida na vida da gente. Porque assim, o Lan vai cortar um cabelo com o Mateu, vai levar o Mateu pra cortar o cabelo. Ele anota lá, eu sei que aquele horário ele vai estar com o Mateu. O Luan vai trabalhar até tarde. Naquele dia, tipo assim, sabe? Já sabe? Eu já sei, então, a gente vai tirar um tempinho, sei lá, de manhã com ele, ou vamos almoçar todo mundo junto, sabe? Ou ele vai buscar o Mateu na escola. Então, se a gente não se organizar, alguém vai tomar conta da nossa agenda, sabe? E até a empresa, né? Antes, eu tenho essa dificuldade de organização, eu já falei. Mas antes eu tinha a minha agenda, daí eu anotava, e aí eu tenho a equipe na empresa, né? E elas anotavam, botavam coisa pra mim, compromisso, em momentos importantes que eu tinha, que eu não poderia, né? Aí hoje não, hoje a agenda, elas têm acesso à minha agenda, só, olha lá, se tiver disponível, tu pode colocar. Sim. Então eu coloco na agenda o tempo pra mim no salão, pra mim estar com a família, se eu vou, enfim, tudo que eu preciso fazer eu coloco lá, porque isso também tem que ser prioridade pra mim, senão, se eu não colocar, eu não vou, porque alguém vai lá e coloca pra mim. É verdade, Sim, é e verdade. assim, às vezes a gente tem clientes que sugam muito da gente, né? Tem. Infelizmente. E que eles não entendem, porque eles não vivem o propósito que a gente vive. Então, até ontem, eu tava brincando com o Mateu de manhã. Como eu falei, né? Eu fico em casa de manhã com ele. Eu trabalho só à tarde. E começou a tocar o meu celular. Tipo assim, sabe o que eu fiz? Eu vi que era esse cliente que me suga. Eu só respondi assim, ó. À tarde, quando eu chegar no escritório, eu te respondo. Porque assim, ó, eu sabia que se eu pegasse o celular na mão, o meu tempo ali com o Matheus já ia, tipo assim, eu ia prejudicar ele. E quando a gente não sabe dizer não pras pessoas, a gente tá tirando dos nossos, sabe? Dos nossos filhos. E é em tudo assim, no dinheiro também, você tem uma empresa, você vai dar um desconto num serviço. Porque tem aquele cliente que vai te sugar e vai querer te, tipo assim, tirar o máximo de ti. E eu aprendi que, tipo assim, ó, se eu der muito desconto, isso vale pra quem presta serviço e tudo mais, eu vou estar tirando de dentro da minha casa, sabe? Porque por mais que a gente tenha empresa, que o dinheiro é da empresa, a empresa é nossa, né? Então a gente tem que saber o nosso valor, não só do tempo, sabe? Mas a nossa precificação também, do nosso tempo, sabe? Quanto vale o nosso tempo. Nossa, é muito bom isso, porque eu achei bem interessante a tua colocação, porque às vezes a gente, quando a gente não tem as prioridades bem definidas, as pessoas sugam de nós, e é por isso que às vezes tá esgotada e não consegue entregar o melhor, né? Sabe algo que você falou que eu vejo bem interessante, algo que eu me posiciono muito, que tem mulheres que, não, eu vou ficar em casa, eu vou ser dona de casa. Ok, é uma missão linda. Você não precisa ser empresária se você não quiser. Se você consegue ser dona de casa, nossa, é lindo, é uma missão. Porém, algumas fazem isso, eu vou ficar em casa, fala mal de quem trabalha, de quem tem uma profissão, mas fica em casa e não tem tempo de qualidade. Porque ela tá lá vendo Netflix, tá lá no celular, e às vezes tá frustrada vendo o palco de outra mulher, porque não consegue ter o resultado que tem e fica só reclamando. Então, eu falo muito isso, se você tomou a decisão de ficar em casa e ser gestora do lar, faz isso bem feito. Tem algumas mulheres que eu sigo que fazem isso, mas fazem com excelência. E amém por isso, né? E amém por isso, que eu até me inspiro, inclusive. Mas se você se sente frustrada,
como eu que, tipo assim... Tenta conciliar, Eu né? tentei conciliar e eu consegui, tá tudo bem, eu Tá não tudo sou bem. menos mãe por isso, sabe? Muito pelo contrário, o Matheus, ele tem uma mãe feliz quando ele tá comigo, sabe? Aham. E assim, ó, Grazi, uma coisa que o Matheus fez 2 aninhos, a gente botou ele na escola, né? Ele tá com 2,5 agora. E quando a gente decidiu botar ele na escola, foi assim uma dor no meu coração, porque eu queria poder estar com ele, mas ao mesmo tempo eu tenho um propósito, eu tenho um chamado que eu quero, né, que eu quero viver. E daí eu disse, Luan, tá, a gente vai botar. E daí depois que a gente botou, eu vi que quando eu delegava essa pequena parte de estímulo, sabe, de aprendizado dele que eu não poderia fazer, sabe? Eu não sou o tipo de mãe que vai sentar e vai botar uma atividade pedagógica. E tá tudo bem, porque quando eu tô em casa de manhã com ele, o que eu ensino pra ele? Filho, olha só, vamos lá botar a roupa na máquina? Ele vai lá e bota junto comigo, ele joga. Filho, agora a gente brincou, tu vai guardar os teus brinquedos, sabe? Eu ensino assim, ó, as primícias que a gente chama, sabe? E tá tudo certo eu delegar essa parte, não de educação, porque eu digo que educação vem de casa, né? Mas de ele se desenvolver, porque se eu tivesse ficado em casa, né? Vamos dar um exemplo aqui. Infeliz, o dia todo, porque assim, ó, gente, quem fica em casa, a gente tem que dar os parabéns, porque é trabalho o dia todo, 24 horas, sabe? Meu Deus, se você é uma mulher, né? Segundo o Provérbios 31, que você é caprichosa, que você faz as coisas dentro de casa, a sua própria comida. Gente, dá trabalho? É o dia inteiro trabalhado? Então, ele ia ter uma mãe frustrada, eu não parava pra brincar com ele, porque eu não sou esse tipo de mãe e tá tudo certo, eu não me culpo por isso, sabe? E assim, o que que eu fiz? Eu deleguei essa parte, ele fica 4 horinhas na escola, às vezes nem 4, fica até menos. Ele chega super desenvolvido em casa, ele aprende novas Feliz. coisas, feliz. Ele tem uma mãe feliz porque eu tô cumprindo o meu propósito também no meu trabalho, sabe? E tá tudo certo. É, eu acho muito legal. A mulher, ela se cobra muito, né? É. A gente se cobra demais em todas as áreas e a gente não vai ser 100% em todas as Opa, áreas, mas sabe? sabe por que que a gente se cobra muito? Porque esses dias eu recebi um ataque no meu Instagram. Comparação? Não comparação. Não, a comparação também é Também, né? Mas, gente, por exemplo, assim, ó, a gente tem pessoas que atacam a gente. Nossa, mas tu trabalha, Mari. Tu precisava disso? Sabe? E tipo assim, pra que tu ficar se expondo, botando, tipo, as tuas comidas que tu faz, tipo, mostrar tua geladeira? Sabe? Tipo assim, sabe quem que me atacou? Outra mãe. E é isso que acontece que machuca as mães. Hoje eu tenho a minha identidade firmada em Deus, eu sei quem eu sou, eu sei pra que eu vim, mas muita gente ainda não sabe. E daí assim, ó, são mães, tipo assim, essa pessoa provavelmente ela era uma mãe frustrada, não sei se trabalhava ou não. E Não tem sei se tempo ficava em pra casa. mandar isso pra E ti? tem tempo pra estar cuidando da minha Isso que eu vida, não né? entendo. Como é que elas arranjam Essa daí, tempo, ela né? tem tempo. Exatamente, eu fiquei assim, ó. Primeiro eu parei, deu assim, meu Deus. Né? Tipo assim, por que ela não vai fazer a comida dela e para de me encher o saco? Manda o curso pra ela comprar. Mas a gente tem que Só olhar isso. com olhos espirituais, né? Eu olhei assim, ela deve ser alguém machucado, alguém ferido, alguém que não cumpriu o propósito e tá tudo certo, sabe? Eu nem respondi porque cada um fala do que... A boca fala do que o coração tá cheio, né? E eu disse, amém, se você entende que é isso, não é o que eu quero passar, mas tá tudo certo. Sabe? É isso que às vezes me incomoda, Mari, sabe o que que é? É mulher que tá vivendo descontente com o que faz Uhum. e fica julgando todo mundo. Exatamente. Sabe? Ah, por que tu não faz isso? Ah, se a gente andar mal arrumada, é porque tu não tá arrumada. Se tu tá muito arrumada, ai, agora tá se achando. Tudo as pessoas falam, isso me irrita, sabe? Porque Aham, se emagreceu porque tá chata. Porque Mas tá se tá pode gorda é ver. porque tá... Porque Mas tá vocês gorda. podem ver que isso é de mulher pra mulher. Que mulher, Exatamente. que mulher. Aí, A tipo gente assim, tem que eu não melhorar consigo mesmo. entender até onde vem o poder disso, né? Do empoderamento da mulher. Se a outra mulher, ela quer tentar derrubar a outra. Ela não fica feliz pelo sucesso da outra. Quando ela começa a aparecer no Instagram, ela vem as críticas, blogueirinha, não sei o quê, quer, sabe, como tu falou, quer se achar. A mulher, ela cobra uma da outra, ela se compara e ela julga. Sabe, eu não sei se vai chegar a um nível... até a gente comparando com os homens, né? Os homens, eles são unidos, sabe? Eles são unidos, eles não falam mal um do outro. A mulher, eu não entendo por que ela faz tanto isso, sabe? Eu acho que... E dentro da maternidade, depois que eu fui mãe, meu Deus, as críticas que eu recebi foram de mães.
E assim, no começo da maternidade, gente, a cabeça da mulher Tá tentando tá descobrir. péssima. ainda, Tá péssima, é tudo muito novo. Tudo que a gente E eu recebi críticas de mulheres que já Eram mães. passaram por isso. Eu falei, gente, ela era pra estender a mão pra mim. Sim. Mas eu estou contigo. Faz, tá indo tudo certo. Por mais que tu vai errar, tá tudo bem, sabe? E não, sabe, eu acho que... Eu não sei porque ainda... Acho Eu que temos garanto que que orar essa cada mulher vez errou mais. também. Eu tenho É. certeza. E detalhe, a mulher não fala só de outra mulher, fala do marido da outra mulher também. Ah, sim. do seu marido, do marido da outra Aham. mulher. Mas assim, ó, se a gente começar a focar nas coisas boas que a gente pode fazer, a gente não vai ter tempo de Eu ficar vejo olhando isso, pra tá, Graça? E quando as mulheres, elas começam a crescer profissionalmente, dentro do seu lar, dentro de uma comunidade, elas não têm tempo pra ficar Não. falando mal da outra. Exatamente. E elas crescem tanto, daí quando vê, mas por que a fulana tá crescendo tanto? Porque ela não tem tempo pra ficar falando mal dos outros. Ela tá fazendo a sua vida. E Ela tá seguindo os seus propósitos. Ela não tem tempo pra ficar falando mal de ti. Ela tá tão feliz que ela não precisa ficar falando mal de ninguém. Aham. E a E- ver- Não, pode falar. Desculpa. E a verdade é que a gente não tem tempo pra perder. Se a gente parar pra pensar, o minuto que passou agora já passou. Exatamente. Se eu não souber administrar a minha vida com sabedoria, quando eu ver a minha vida passou, eu nem fui uma boa empresária, eu nem fui uma boa esposa, nem uma boa mãe, nem boa em nada. Aham. Eu passei a vida inteira reclamando. Eu acredito que a gente tem que olhar pra essas mulheres que vêm atacar a gente, porque vai ter muitas, né, ainda. Porque a gente, Sim. eu acredito que nessa mesa a gente faz a diferença, sabe, pra uma próxima geração. Eu acredito muito nisso. Sim. E eu acredito que a gente tem que olhar com olhos espirituais e orar por elas, sabe? Porque são feridas que não foram curadas. Uhum. E a gente tem, tipo assim, a gente não pode ser aquela mulher que vai julgar, sabe? Ai, tipo assim, machucar ela. Não, a gente tem que estender a mão até um certo ponto também, né? E orar por elas para que essas feridas sejam curadas, porque essa mulher com certeza ela teve uma ferida muito grande lá atrás, para ela estar machucando alguém. E esse negócio de atacar é uma defesa, É. sabe? E de correr atrás, né? Tipo assim, não é fácil pra ninguém, todo mundo tem as suas tarefas, né? Mas aquilo que tu não consegue fazer, por exemplo, eu sou péssima, não vou nem dizer péssima, que eu tô melhorando, mas em cozinhar, eu não sei cozinhar, né? E a minha amiga está aqui do meu lado pra me ensinar, então eu peço ajuda pra ela, ó, eu não sei nada dessa área, me ajuda. O que eu preciso fazer? Não, Pam, faz esse curso, compra isso, compra aquilo, faz isso aqui. Então a gente também tem que entender aquilo que a gente não é boa naquela área, eu preciso ir atrás de pessoas que têm sucesso nessa área. Eu vou atrás dessa pessoa, vou aprender como que ela conseguiu fazer. Porque dá pra aprender, né? A gente não é 100% em todas as áreas, então, tipo assim, a pessoa, ela tem sucesso nisso, eu vou lá atrás, sabe? Então, eu não vou ficar lá reclamando, chorando, ai, porque eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Daí Vai a pessoa atrás, fala, né? ai, não sei cozinhar, mas assim, nunca tentou cozinhar um ovo, fazer alguma coisa. Até a Pan, antes dela ter a Lulu, ela diz assim, amiga, mas eu não sei cozinhar, como é que vai ser a introdução alimentar? Tipo assim, apavorada. E eu dizia assim, amiga, calma. Ela disse, mas o Jean vai fazer, porque o Jean é a pessoa que cozinha lá na casa deles. E ele cozinha super bem. Só que chegou um dia que ela me mandou um áudio, ela assim, amiga, me ajuda. Sabe? Tipo assim, humildade. Ela poderia, tipo assim, ter um sentimento, talvez assim, ai, eu não vou pedir ajuda pra Mari. O que ela vai pensar de mim, né? Mas não, e eu achei isso lindo, sabe? Sim. Porque uma ajuda a outra. Eu também não era expert em finanças e ela estendeu a mão dela, então é uma Aham. troca, sabe? E quando a gente se une, a gente, meu Deus, voa, né? É aquela famosa frase, juntas somos mais fortes. Exatamente. Por isso que eu falo muito sobre a importância do autoconhecimento. Isso vai muito além, né? Muito profundo. Porque quando eu preciso me conhecer, eu tenho que saber o que eu sou muito boa, porque eu vou focar naquilo que eu sou muito boa. Uhum. Mas eu tenho que saber aquilo que eu não sou tão boa. E eu tenho que, tudo bem, eu não tenho que, não é pra me chicotear, é pra Uhum. ficar chorando, não, é pra mim poder me corrigir, pra poder melhorar e talvez até delegar em algumas coisas que Sim, tá tudo certo. Tá eu tudo mesmo, por certo. exemplo, assim, ó, eu amo cozinhar, mas não todos os dias. Então, o que eu faço? Faço uma vez na semana, mas eu não faço bolinho pra semana inteira, sabe? A gente vai lá, compra um pãozinho, faz um omelete, uma banana grelhada e tá tudo certo, sabe? Não é todos, tipo assim, eu não faço lanche pra toda semana. Isso que, tipo assim, ó, eu amo cozinhar. Então tá tudo certo, você, vou fazer o almoço, vai sobrar pra janta. E o café da manhã vai ser ovos e de tarde a gente vai todo dia, sei lá, levar um bolinho pro trabalho. Tem várias casas de produtos naturais que vendem essas coisas também, sabe? Então, ou por exemplo, assim, eu não sou boa em finanças. Eu fiz uma mentoria com a Pan. Eu disse, amiga, se eu não conseguir, eu vou ter que delegar essa parte pra ti. Mas assim, ó, com esforço e dedicação eu consegui.
Sabe? É uma coisa assim, ó, que eu tenho que me dedicar muito mais do que cozinhar. Não é uma área que eu domino. Eu tenho que me esforçar muito. Mas eu faço, sabe? Porque eu sou adulta e eu sei das minhas responsabilidades. A gente não é mais criança, né? E o grande problema dessa geração é que as mulheres se comportam como crianças. Sabe? Em tudo. Crianças emburradas. Exatamente. Tipo assim, é porque a Mari sabe fazer marmita, eu não sei. Gente, literalmente a gente vê isso, né? É verdade. Porque a Pan teve acessos que eu não tive. A Mari tem uma vida que eu nunca vou ter. Se você declarar isso, realmente você nunca vai ter. Porque, né, a palavra, ela tem poder. Ela é bíblica, isso. Então, assim, ó, tem coisas que eu ainda não alcancei na minha vida, mas eu digo assim, ó, eu ainda não tenho. Mas um dia eu vou ter. O poder da palavra, né? E principalmente de uma mulher. A gente sabe que a gente tem um poder, né? Outra coisa, na educação dos nossos filhos, a gente fez uma escola de pais lá na igreja e a psicóloga falou que a gente não pode lançar, por exemplo, assim, o teu filho tá na fase das birras, né? Tipo, o Mateus lá em casa, 2 anos e meio, pensa, né? Como é que está? Eles não sabem lidar com as emoções deles. Tipo assim, um dia que ele se jogar no chão, vou chamar, filho, tu é brabo? Não, eu não falo pra ele. Eu pego ele chorando, se esperneando, eu digo assim, filho, você não é assim. Você está assim, você tá chorando porque para de chorar, filho. Fala com palavrinha pra mamãe. A vontade é o quê? Aí dizer, porque tu é bravo, porque tu... né? Grudar. Mãe, gente, a gente tem que ser sábia. Eu, tipo assim, olhar olho no olho. As crianças, elas já se sentem inferior porque elas são menores que a gente por estatura. Então, a gente tem que se colocar no mesmo nível que elas, conversar e... Até as pessoas que convivem bem próximos com a gente dizem que o Mateus, ele é diferenciado. Não é porque é meu filho, assim, mas... Ai, gente, ele é a coisa mais... Mas ele é querido, sabe? Porque a gente tá plantando isso no coração dele. Ele é claro que ele tem momentos, assim, que vocês vão ver a gente tirar ele de um parque, ele vai chorar, espernear. Mas da melhor maneira, a gente tenta não declarar coisas ruins. Tipo assim, quando ele chora, eu não digo que ele é uma criança birrenta. Eu digo, filho, você não é assim. Vamos conversar, sabe? Então, é sobre tudo que a gente declara dentro da nossa casa, a gente é. Sabe que quando o André era pequeno, ele era, sabe aquela criança agitada, assim, enérgico? E aí, eu não sabia disso ainda, né? E aí a gente falava assim pras pessoas, que daí, às vezes ele incomodava um pouquinho. Ele incomoda, mas é uma bênção de Deus. E aí, as pessoas falavam, André, tá incomodando. Eu incomodo, mas eu sou uma bênção de Deus. Querida. Mas, gente, nosso bate-papo tá tão incrível, assim. Eu acho que a gente conseguiu tirar muita sabedoria daqui, né? Pra gente mesmo, né? Começar a colocar em prática na nossa vida. E trazer um pouquinho, né? Do que a gente tem aprendido, um pouquinho da nossa experiência. E um pouquinho do que a gente tem colocado em prática. Pra você que tá em casa, pra você que pelo menos quer buscar esse equilíbrio. Você que pelo menos, né, quer tentar. Porque talvez não vai acertar em tudo e tá tudo bem. Mas pelo menos queira ser melhor, né? Esse é o primeiro passo. Ô, Grazi, uma coisa só pra finalizar, não sei se já tá finalizando, mas que eu acho muito importante, que eu vim com isso no coração pra falar, é que a gente fala de filho, a gente fala de trabalho e a gente esquece do nosso marido. Que é a pessoa que vai estar pro resto da vida com a gente. E que a gente é um só, né? Quando a gente entende que a gente é um só, tipo, eu e o Luan, a gente é uma unidade, a gente tem que entender isso pra quê? Porque a gente também vem de uma geração que se a gente se arruma demais, eles falam, se a gente se arruma de menos, as mulheres falam. E eu vim de uma escola ali da igreja, todas as escolas que tem lá na igreja eu faço, porque é algo que muda demais a nossa mente. E ontem a gente tava falando sobre isso, de a gente se arrumar pra quem é de dentro, sabe? Que o exterior importa sim, sabe? Que é importante sim a gente andar bem arrumada, não só pro nosso marido, pra ele ter um olhar diferente, porque como a pastora falou ontem, ele casou com uma gatinha, gente, quando ele casou. E agora, tipo assim, às vezes você tá passando nessa fase da maternidade, você tá, sabe, se deixando. E daí, até agora eu emagreci 8 quilos, né? E daí tem gente, tipo assim, da família que fala, a Mari, tipo assim, meu Deus. Mas, gente, é autoestima, sabe? A autoestima da mulher, quando ela tá elevada, quando ela tá lá em cima, gente, todo mundo fica feliz, inclusive o marido, sabe? E a gente tem que valorizar ele sim, a gente tem que ter tempo pra ele sim, sabe? Eu falo isso, eu me cobro, eu e o Luan, a gente tenta tirar tempo toda semana, quando a gente fez a escola de casais, a gente disse, não, toda sexta-feira a gente vai sair pra jantar junto. A gente não conseguiu,
Mas, assim, é uma coisa que a gente se cobra de ter tempo em casal juntos, sabe? Porque um casal saudável gera uma família saudável, sabe? E a gente não tem que... às vezes, muitas famílias estão desestruturadas porque, tipo assim, a mulher, ela não se arruma porque ela nem quer que o marido deseje ela também. Sabe? Então Porque ela cuida tanto dos outros que às vezes ela esquece dela, esquece né? e nem faz questão, sabe? Então que a gente tem esse olhar pra dentro, assim, pro nosso marido. Porque, com quem que eu casei, sabe? Como era no começo? Porque eles são a nossa base, né? Os nossos maridos, assim, e deixar eles ocupar o lugar deles, de marido, de patriarca da casa, sabe? Porque às vezes a gente também quer tomar o que não é nosso, sabe? Não. Eu era uma pessoa assim que quando E eu por era... isso que vem um cansaço, né? Porque a gente não consegue, a gente não foi feita pra isso, né? Exatamente. E hoje tem muitas mulheres que reclamam, né? Mas porque o meu marido não faz o que tem que ser feito. Mas às vezes ela não deixa ele fazer o que tem que ser feito. Ela assume todo o controle e, tipo, deixa que eu banco tudo que... A gente teve um casal de amigos que quando eles ganharam a bebê, ele foi trocar uma fralda e quase deixou a bebê cair e botou a fralda errada. E daí ela foi lá e brigou com ele na nossa frente e foi lá e arrumou a fralda. E daí sabe o que ele falou pra ela? Sabe quando que eu vou trocar uma fralda? Nunca mais. E ali a gente não tinha filhos ainda, a gente tinha ido visitar. Eu e o Luan saímos lá assim, meu Deus. Chocados. Mas ali eu aprendi que eu não posso tratar o Luan assim, sabe? Tipo assim, como pai. Então, quando eu ganhei o Mateu, quem ficou no hospital, quem foi no parto comigo foi ele. Porque geralmente é a mãe da mãe, né? Mas quem foi comigo foi o Luan. Quem ficou os 2 dias no quarto comigo, trocando fralda, foi o Luan. Quem dava banho era o Luan. Eu demorei, acho que 1 mês pra dar banho no Mateu. Quem trocava ele, quem troca até hoje, sabe? Eu não peguei a responsabilidade sozinha pra mim, porque eu pensei, ele vai querer ter mais filho? Então, eu tenho que mostrar a responsabilidade de que é dele também, ele fez, né? Não só de educar, mas de cuidar. E ali, sabe, tem pessoas que a gente aprende como fazer e como não fazer, né? E ali, falar isso. Ali eu aprendi como não fazer. Outros, né? Exatamente, eu peguei pra mim, assim, e tipo assim, tem dias que o Luan vai fazer o dia dos meninos, né? E ele bota a roupa que ele acha melhor e tá tudo certo, sabe? Porque é o jeito do pai. A gente tem que deixar o pai ser pai. Porque a gente tem o nosso jeito, porque às vezes a gente é chata, né? Tipo, quer botar assim, quer botar assado. Gente, a gente tem que deixar eles serem pais. E tá tudo bem, sabe? E às vezes por isso que o pai é o mais legal, né? Que o pai, né? Lá em casa até a gente nunca usou a palavra que o Jean precisa ajudar, né? Tanto em casa quanto a criação da Lulu. O Jean é pai. O Jean é pai e o Jean faz tudo como eu também faço. Na criação da Lulu, da organização da casa. Claro que a prioridade vai ser minha, mas ele não tá ali pra ajudar. Não existe essa de ajuda, né? Então ele sempre tá ali com ela. E quando ele vai arrumar ela, ele faz o cabelinho como ele quer. E tá tudo certo. Às vezes fica feio, fica horrível. E ela sai assim. Às vezes tá tudo repartido errado. Mas, cara, ele também é o pai. Ele também tem a mesma responsabilidade que a mãe também tem. E que a mulher precisa deixar isso, né? Às vezes a própria mulher fala, não, meu marido me ajuda. Não, teu marido não te ajuda, teu marido é teu marido. Ele é um homem, ele é adulto, ele tem total responsabilidade de cuidar de uma casa junto com você e junto com seu filho. Lá na minha casa, tipo, na minha família, da minha mãe, do meu pai, todo mundo fala assim, o Luan é bonzinho, ele ajuda a Mari. Mas eu digo, não, gente, ele faz o papel dele e eu deixo ele fazer, sabe? Ele dá comida quando tem que dar. Tipo assim, o banho, gente, é uma coisa, ainda mais porque o Mateu é menino, né? É uma coisa que se ele tá em casa, é ele que dá. Porque a gente já fica com todo o resto, né? A gente carrega, a gente amamenta. Então, a gente tem que deixar eles exercer esse papel. Um detalhe, né, bem importante. Às vezes é por isso que existem muitas mulheres sobrecarregadas. Exatamente. Porque aí tem que cuidar de tudo e realmente a gente carrega um peso muito grande se pensar assim, poxa, a responsabilidade é toda minha. Não. Então, às vezes é o momento de tu olhar e dizer, peraí, o que tá errado aqui? O que tá pesando? E o que eu preciso equilibrar aqui pra conseguir conciliar tudo, porque se trazer tudo pra si, não vai dar certo, uma hora vai pesar e aí por isso que vem burnout, por isso que tem mulher depressiva que não sabe o que aconteceu, porque simplesmente não tá sabendo. E mulheres frustradas com a própria maternidade, né, que não querem mais filhos porque o marido não a ajuda, sabe? Não é sobre isso, né?
Muito bom. Meninas, extraordinário o nosso tempo aqui. A gente falou de tudo um pouco, né? Vocês perceberam? Uhum. Foi finanças, foi comida, família, filhos, marido. Ó, e a gente fez falando com o marido pra... Mas acho que pra gente resumir, né, o nosso bate-papo de hoje, como conciliar negócios e família com sabedoria, a gente tem um exemplo na Bíblia muito lindo, que é a mulher de Provérbios 31, né? Ela cuidava da sua casa, mas ela também comprava as propriedades, ela também atarefava as suas servas. Então a gente pode ver essa mulher de Provérbios 31 como uma mulher de negócios, mas que não negligenciava aquilo que era importante, né? E a própria Bíblia fala que o marido era honrado por causa da esposa, né? Então, ela conseguiu trazer isso com equilíbrio. E é sobre isso, não é sobre se eu tenho negócios ou não, o que eu decidi fazer da minha vida. É eu entender o que é prioridade para mim. Exatamente. E saber que a minha principal responsabilidade é conseguir equilibrar tudo isso da melhor maneira possível. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recadinho pra mulher que tá em casa, né? Eu tenho certeza que ela já tá toda assim, meu Deus, e agora eu vou ter que fazer marmita, eu vou ter que organizar minhas finanças, eu vou ter que, né? E é bom isso. Tem hora que a gente precisa dar uma chacoalhadinha nas pessoas pra realmente voltar pra realidade. Tem momento que a gente precisa disso, né? Então, dá aquela chacoalhadinha. Vai, mano, depois eu falo. Não, primeiramente eu quero agradecer, Graci, por esse projeto lindo que você tem. Eu tenho certeza que, através da sua vida, várias mulheres vão ser transformadas. Então, você que tá aí de casa, siga essa mulher, consome esse conteúdo, porque é exatamente isso que eu queria deixar aqui como um recado final. Você tem que se inspirar em mulheres fortes, que é como a gente tá aqui com essas duas mulheres que são aqui nessa mesa. A inspiração faz você mudar muito, você tem que querer mudar. E a partir disso, como que ela conseguiu? Você também vai conseguir, né? Basta você ter muita força de vontade, porque se a outra conseguiu, você também vai conseguir. Não é uma questão de comparação, e sim de inspiração. Então se inspire em mulheres de sucesso. Muito bom, muito bom. Pega esse conselho aí que é ótimo. Vai lá, Mari. Então, Grazi, queria agradecer também por estar aqui nessa mesa maravilhosa com vocês. Foi muito agradável e tenho certeza também que no teu trabalho tem muito propósito, que tu vai mudar uma geração de mulheres que vão se transformar em mulheres fortes de verdade, fundamentadas em Deus. E se eu pudesse deixar um conselho para você que está em casa, seria assim, ó, se você tem um projeto que você não sabe por onde começar, ou se você é do lar, que você fica em casa, você quer se organizar melhor, sabe? A primeira coisa é, deixa o celular de lado. E a segunda coisa é, acorde 2 horas, 1h30 mais cedo para botar esse projeto em prática. Porque se todo dia você acordar 1 hora, 1h30 mais cedo, em uma semana você tem 5 horas. De segunda a sexta, né? Se você trabalhar sábado e domingo, você tem ainda mais. Então, não seja refém das suas desculpas, sabe? Tente fazer a melhor maneira com o que você tem hoje. Com as suas ferramentas, eu não sei qual é o seu sonho, sabe? Se é empreender, se é trabalhar, ou se é só apenas mesmo cuidar da casa, que não é apenas, né? Mas organizar o lar com excelência, sabe? Às vezes a gente fica 1 hora, 1h30 no Instagram, porque rouba o nosso tempo, e a gente diz que a gente não tem tempo para ir numa academia, para se cuidar, enfim, para fazer comida, para organizar as finanças da casa. Então, deixe o celular de lado e acorde mais cedo, que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar grandes coisas na sua vida. Muito bom, vocês não deixaram as redes sociais. Elas vão querer auxílio para finança. Tem conteúdo lá de finança? Tem, né? Tem, sempre tem. Passa lá. Agenda apertada, mas tem. E pra fazer as marmitinhas, porque eu já tô doida pra colocar o link, porque eu tenho que aprender a fazer direitinho. Eu já tô fazendo, mais ou menos, né? O marido tá ali de prova, ó. Mas é mais ou menos, não tá muito assim, né? O meu é @MarianeTondin, N no meio, N no final. E o meu é @pammatos, com 2 T's e 2 S's. Muito bom. Eu tenho um presente especial pra vocês, mas antes eu quero deixar o meu recado, né? Para as mulheres que estão em casa. Então, o meu recado pra você que tá em casa hoje é: para um pouquinho pra pensar. Às vezes a gente tá tão atarefada, nosso tempo tá tão tumultuado, que às vezes a gente não para pra refletir. E refletir sobre o teu estado atual é algo extremamente importante. Porque se a gente não para, a gente não vai conseguir enxergar coisas que estão erradas na nossa vida. E eu tenho certeza que todas nós, quando a gente para, a gente vai encontrar um ponto para melhorar. Então a minha pergunta para ti é: o que você precisa melhorar hoje? Qual é a mulher que você quer se tornar amanhã? Começa a melhorar hoje para que amanhã você seja essa mulher.
são as decisões de hoje que moldam o nosso futuro. É o que você faz hoje que transforma aquela mulher extraordinária de amanhã. Então não é um passe de mágica. Não é sobre eu simplesmente me tornar a Mulher Maravilha, porque a gente nunca vai se tornar. A gente não tem superpoder. Mas a gente pode tomar uma decisão de começar uma mudança, de começar uma transformação de dentro para fora. Não é de comparação, não é querer ser melhor do que ninguém. É sobre eu querer ser melhor do que eu fui ontem. É sobre eu desejar ser melhor amanhã. E o nosso futuro ainda não existe. Você pode construir hoje o que você quer viver amanhã. Então, para refletir. O que precisa ser mudado? O que não está bem? Qual é o lixo emocional que você tem carregado? Qual é o fardo que você está levando? O que você precisa deixar de lado? E o que você precisa priorizar para que, de fato, você encontre equilíbrio? Perfeição? Não. Mas um equilíbrio saudável, onde você vai viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida extraordinária, porque é essa vida que você nasceu para viver. Muito obrigada pelo teu tempo aqui. Foi muito bom a gente poder conversar aqui, né? Eu quero agradecer todas as mulheres que estão aqui, que deixam comentários. Se não deixou, já deixa aí, né? Já aproveita e se inscreve no canal, já compartilha com as amigas, que eu tenho certeza que esse é conteúdo de mulher real, né, gente? É real life. É real life. Então já compartilha com as amigas aí. Eu vou pegar aqui o presentinho. Aqui, gente, ó, presentinho patrocinado pela Editora Legado. Ai, que Um livro demais. lançado com mulheres aí de todo o Brasil. Olha, tem que Gente, eu já tenho um livro teu, tá? É o primeiro que tu lançou. Primeiro livro, a Mari já tem. Esse livro, ele fala muito do que a gente tá falando hoje, sabe? Porque é simplesmente elas. Simplesmente elas, entendeu? Não precisa eu falar aqui o meu título, o que eu faço. Eu sou linda, extraordinária, porque Deus me fez. Amém. E quando a gente fala assim, Deus me fez, Ele já fez, Ele não comete erros, então não precisa acrescentar mais nada. Eu só preciso extrair o melhor que tem em mim, que já existe aqui, que Deus já criou, né, com perfeição. Então, presente pra vocês. Obrigada, Espero que um dia, né, quem sabe vocês estejam com a gente num movimento desse, né? Quem sabe? E olha só Amém. que interessante, cara. Eu abri o livro e olha só quem caiu a página. A minha amiga querida, Elisete Mendes, cara. A Elisete Olha esteve aqui com a só gente. que linda. Inclusive, ó. Maravilhosa essa mulher, A Elisete gente. participou do primeiro episódio dessa legal. temporada. Olha só, eu abri o livro e abri nela, gente. Aham. Muito Que bom. massa. Meninas, muito obrigado, né, por ter aceitado aí o convite, por estar comigo aqui. É muito bom, assim, a gente poder sentar nessas mesas, né, que a gente pode compartilhar sem medo de julgamento, sem medo de compartilhar, às vezes, uma fragilidade, porque a gente sabe que a gente tá buscando um crescimento, não é sobre competição, sobre uma ser melhor que a outra. É sobre a gente crescer juntas e ajudar, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço. Obrigada, lindona, pela tua participação também. Beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio.